Olá pessoal, aqui é a professora Natália Mara e eu vou responder uma dúvida que eu achei muito pertinente, que é de uma mãe que não sabe absolutamente nada de matemática e não está conseguindo ensinar muito bem o para casa, porque assim, o filho também não entende nada e fica aquela confusão ali para conseguir, fazer as aulas online, fazer todos os exercícios. Bom, um primeiro passo que eu acho fundamental, tá? Pode ser nono ano, pode ser sétimo ano, não faz diferença, pode estar no ensino médio. Não tá entendendo, as coisas estão difíceis. Faz o treinamento do jeitinho que eu coloco, né? O treinamento de soma, subtração, multiplicação e divisão. Mesmo que essa criança já saiba somar, começa pelo treinamento de soma e vai fazendo. Não é você vai fazendo, né? Mas você vai permitindo, né? Você vai orientando a criança para fazer. Ai, Natália, mas eu não sei orientar, eu não sei nada de matemática. Como são exercícios muito simples, é 3 mais 4, 7 mais 8. Isso não precisa ser orientado, sabe? Não tem aquela coisa de você ter que saber alguma coisa antes para poder ir lá e conseguir ensinar para a criança. Não. Você vai ver que é absolutamente intuitivo, você só vai precisar de colocar um cronômetro ali do ladinho da criança ou do adolescente para que a gente possa desenvolver aquela criança como um todo, né? Por quê? Por que o treinamento tem cronômetro? Porque o cronômetro ele dá uma aceleradinha no nosso coração, né? E a gente acaba trabalhando um pouquinho ali com um pouquinho de estresse. Então, isso ajuda e muito no desenvolvimento da criança, né? Porque ela vai estar treinando uma coisinha que é muito boba, que às vezes ela já até sabe, mas ela vai estar treinando de uma forma mais sistemática, usando o cronômetro. Então, ela vai estar desenvolvendo atenção, concentração, que muitas vezes, gente, a criança que não consegue acompanhar o professor, ela é desatenta, assim, no máximo, sabe? O professor começa a falar e ela já foi para outro lugar. Então, a gente precisa de treinar com essa criança a atenção, concentração. Então, esse treinamento, ele é muito, muito simples, não precisa de saber nada de matemática para poder possibilitar, né, dar essa oportunidade para o seu filho. E você vai observar os resultados, você vai ver que o seu filho vai ficar muito mais atento. Ele vai, e inclusive, gente, nas continhas, tá? Porque muitas vezes os alunos chegavam querendo aprender, por exemplo, fração. Ah, o professor ensinou fração e eu não sei somar fração. Ok, então vamos lá aprender fração. Aí a gente começava a aprender 7 vezes 8. Ai, não sei, tenho que pensar. Então ficava muito difícil, porque tudo a criança tinha que pensar, sabe? Ela tinha que, a continha mais simples, mais boba, ela tinha que pensar. Então, esse treinamento, ele vai deixar a criança fluente nas 4 operações. Por isso que a gente sempre começa com soma. A gente deixa a criança fluente na soma, depois a gente deixa ela fluente na subtração, depois a gente deixa fluente na multiplicação, que é a fase que demora um pouquinho mais, que é onde as crianças têm muito mais dúvida, principalmente ali no 6, no 7, no 8, né? São tabuadas que exigem, né, um pouquinho mais de tempo. E depois você faz o treinamento de divisão. No total são mais de 220 exercícios, todos diferentes uns dos outros. E ainda tem uns exercícios extras, que é para quem está memorizando, para quem está aprendendo, enfim. Tem muita coisa, tá, gente? Vejam no link da descrição, tem um vídeo super longo aí que eu mostro tintim por tintim, todas as páginas, tá? Agora, o interessante isso pode acontecer com qualquer idade, tá? Você pode prover isso para o seu filho, não importa, né, a idade dele. Ah, ele tem 5 anos. Não, né? Porque não aprendeu ainda essas coisas. Mas a partir do momento que ele já aprendeu a somar, né? O professor já começou ali a mostrar a soma, você já pode introduzir esse treinamento, tá? E aí você vai fazendo ali no ritmo dele. Você vai ter material para você trabalhar uns 2, 3 anos com o seu filho. Faça
faça esse treinamento com ele, né? Oriente, né? Porque as crianças, elas precisam que a gente pegue um pouco elas pela mão e fale assim, olha, agora você vai sentar aqui e você vai fazer o seu exercício, né? Muitas vezes elas não têm isso de ser espontânea, né? Ela vai lá, não, você tem que sentar com ela e falar, agora você vai fazer o treinamento. Uma coisa que eu quero frisar também é com relação ao tempo, tá? Máximo de 20 minutos por dia, tá? Tem crianças que fazem 5 treinamentos de 3 minutos por dia ou de 2 minutos por dia. Por quê? Porque ela consegue já fazer aquilo ali rapidinho, então ela consegue fazer uns 5 ali no dia, né? E não pesa, né? Faz 5 de 2 minutos ou 5 de 3 minutos, aí depende, né? Cada criança tem um tempo. Tem aquela criança que vai gastar 7 minutos para fazer o treinamento. Essa criança que está gastando 7 minutos para fazer o treinamento, ela pode fazer só 2 por dia. Por quê? Porque se ela fizer 3, vai para 21 minutos, né, no dia. E isso eu percebi que não é bom, tá? A gente não pode deixar com que a criança treine muito essas continhas simples, tá bom? Ela precisa treinar, mas no máximo 20 minutos por dia. E eu espero ter contribuído, espero ter tirado as dúvidas. Me mandem as dúvidas, coloquem nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre essa possibilidade, né, de vocês estarem ajudando o filho de vocês, mesmo sem saber matemática, né? Vocês estão oferecendo um reforço. Uma coisa curiosa, gente, que eu quero contar aqui para vocês é que eu, enquanto professora particular, eu sou formada, tá, em engenharia de materiais pelo Cefet-MG. E enquanto, né, professora particular, o que eu percebi? Muitas vezes, mas assim, a maioria das vezes, depois que as crianças entravam, tá, pra aula particular comigo, assim que entravam, eu já começava a fazer o teste de soma e a gente já começava a fazer os exercícios de soma. E aí a gente ia fazendo. O que eu ia observando? Quando a criança já estava terminando os exercícios de divisão, ela já estava se despedindo da aula particular. Eu achava a coisa mais linda, porque ela chegava, às vezes, ou ela, ou os pais, né, chegavam, olha, Natália, a gente quer te agradecer, mas assim, ele já está entendendo direto do professor, ele não precisa mais de vir aqui para entender, ele já consegue olhar no livro e saber o que está pedindo, enfim, era uma alegria tão grande, porque eu percebia que eu realmente, fazendo esse treinamento com as crianças, e elas tinham que fazer isso todos os dias, e é o que eu te aconselho, tá, gente? Tem que fazer todo dia. Ah, mas é um dia de folga. Sim, mas 20 minutos, 3 minutos, não, é um dia super de folga. Ok, então faz 3 minutos nesse dia, mas não deixa de fazer, tá? Isso que é o importante. Então as crianças iam fazendo, adolescentes, tive adultos também, muito fofo, né? Adultos até que estavam fazendo faculdade, que já usavam calculadora e faziam o treinamento, e era muito impressionante, porque a maioria dessas crianças, quando eles chegavam ali já em divisão, eles já pediam, né, para desmarcar os horários, porque eles não tinham mais necessidade de estarem comigo, porque eles já estavam conseguindo aprender sozinho. Então eu acho que isso é muito gratificante, isso é muito acessível, né? Você pode fazer aí na sua casa com o seu filho, é só imprimir as páginas. Ai, gente, é muito acessível mesmo, tá? Eu espero contribuir com vocês, coloquem dúvidas, coloquem o que tá no coração de vocês para que a gente possa conversar, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e até mais!